Não consigo acreditar que tinha assinado. As canetas estavam pesadas na minha mão, e cada rabisco parecia selar não apenas o fim de um casamento, mas a aniquilação da minha própria identidade. Sofia, a mãe do João, estava ali, com aquele sorriso pretensioso que lhe rugava a pele a segurar uma garrafa de champanhe ainda por abrir. Como diabos tínhamos chegado a este ponto? Parecia que há uma eternidade. Talvez fosse apenas há algumas horas ou semanas. A minha mente estava uma névoa densa. Eu estava a apanhar a roupa suja do João e encontrei aquele recibo de hotel. O pedaço de papel. Oh, o maldito pedaço de papel que desvendou tudo. Tinha-o apanhado no ar, quase por reflexo. Acontecia sempre. Eu fazia a roupa e, como João era um poço de desarrumação, lá vinham embalagens de pastilha elástica, cartões de visita, uma nota de 5 € amarrotada. Mas este era diferente. Hotel O Farol, Lee, 642 €, serviço de quartos para 2. A minha cabeça começou a zumbir. O Farol era aquele hotel boutique chique no Porto, com vista para o mar. Eu tinha sugerido irmos lá para o nosso aniversário. Lembrava-me perfeitamente. Ele tinha dito que era demasiado caro para o que era. Mas a parte que me gelou o sangue foi a data. 3 de novembro. 3 de novembro foi a noite em que ele me ligou de Lisboa, a descrever o quarto com vista para o Tejo e o café horrível do lobby. Eu, uma grávida de 8 meses, sozinha no nosso apartamento de Coimbra, a sonhar com comida tailandesa, enquanto ele me ensinava a pedir por telefone. E aparentemente estava no Porto, com outra pessoa. Ele entrou pela porta como se nada fosse. A pasta de couro na mão, o passo confiante. O cabelo escuro, sempre impecável, o fato cinzento, sem uma única ruga. Parecia exatamente o que era. Um advogado de sucesso, um homem com um futuro promissor. Sorriu ao ver-me. Aquele sorriso. Oh, aquele sorriso que me tinha feito sentir borboletas no estômago há 3 anos, numa cafetaria em Coimbra. Aquela que agora me parecia outra vida, outra Ana. Levantei o recibo. O sorriso desvaneceu-se. O rosto dele passou por 4 expressões em 2 segundos. Surpresa, cálculo, irritação e, finalmente, algo que parecia quase alívio. Como se estivesse à espera da confrontação e ficasse contente por ela ter finalmente chegado. Eu não disse nada. Apenas esperei. 30 anos, grávida de 8 meses, de pé no nosso quarto com um recibo de hotel na mão, à espera que o meu marido explicasse por que o serviço de quartos para 2 não me incluía. Ele pousou a pasta, afrouxou a gravata. Andaste a vasculhar as minhas coisas, disse ele. Não uma negação, nem uma explicação, apenas uma defesa. Senti um frio gelado a espalhar-se no meu peito. Não era surpresa. Essa viria depois. Era algo mais. Reconhecimento, talvez. A sensação de uma peça de puzzle que finalmente encaixa. Disseste que estavas em Lisboa. Retorqui, a voz mais calma do que esperava. Esta não era a conversa que eu queria ter, disse ele. Que conversa? A minha voz era monocórdica. Estranho. As minhas mãos não tremiam. Sempre pensei que tremeriam num momento como este. João passou por mim, foi ao armário. Começou a tirar o casaco, a pendurá-lo com movimentos precisos, como se estivéssemos a discutir o jantar. Devíamos sentar-nos, sugeriu. Estou grávida, João. Estou sentada há 3 horas. Diz-me o que é isto. Ele virou-se para mim, e nos seus olhos eu vi aquilo que me tinha recusado a ver durante meses, talvez mais. A frieza por trás do charme, o cálculo por trás do calor. Achavas que eu queria isto? Disse ele. Esperei. Olha para ti, Ana. Olha no que te tornaste. Era suposto ser a minha parceira, não a minha dependente.
As palavras atingiram-me como golpes. Cada uma precisa, cada uma concebida para ferir. Estou a carregar o teu filho, murmurei, e fizeste disso a tua identidade inteira. Quando foi a última vez que contribuíste com alguma coisa? Quando foi a última vez que foste interessante? Costumavas ter ideias, Ana, opiniões. Agora tudo o que fazes é aninhar-te e cestas e queixar-te de cansaço. Olhei para ele. Este homem que eu amara durante 3 anos. Este homem com quem me casei numa cerimônia simples, com flores campestres, porque ele dizia que não precisava de nada ostentoso. Este homem que me disse repetidamente que eu era suficiente. Quem é ela? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Terminou de pendurar o casaco. Ajustou a gola. Virou-se para mim com a mesma expressão. Alívio misturado com irritação. O nome dela é Marta, disse. E não me vou desculpar por ter encontrado alguém que realmente me vê. Senti o bebê a mexer-se de novo, mais forte desta vez. Pressionei a mão contra a barriga e respirei fundo. Há quanto tempo? Perguntei. Isso importa? Retorquiu. Sim. Ele encolheu os ombros. O gesto era tão casual, tão desdenhoso, como se estivéssemos a discutir um restaurante que ele tinha experimentado sem me dizer. 8 meses, disse. Talvez 9. 8 meses. O nosso casamento tinha mal 3 anos. Ele tinha começado a ter outra pessoa, ou Marta, como agora eu sabia que se chamava, há 8 meses. Eu estivera grávida durante 7 desses meses, a fazer crescer o seu filho dentro de mim, enquanto ele cultivava algo totalmente diferente. Fui até a janela, encostei a testa ao vidro frio. As luzes da cidade começavam a acender-se lá embaixo. O céu estava a ficar roxo nos limites. Algures lá fora, as pessoas seguiam as suas vidas normais. Voltavam para a casa do trabalho, faziam o jantar, tinham conversas que não significavam o fim dos seus mundos. O bebê mexeu-se de novo, mais suave agora, quase um tremor. Fechei os olhos. Pensei na vida que tinha construído aqui, no pequeno apartamento que devia ser temporário, no cargo de professora que tinha aceitado porque queria ganhar a vida por mim. Os 5 anos de amar este homem. 5 anos a esconder quem eu realmente era porque queria ser amada por mim mesma. Tudo isso era uma mentira. Às minhas costas, ouvi João a mexer-se no quarto, a abrir gavetas, a fechá-las, os seus movimentos rápidos e objetivos. O que acontece agora? Perguntei sem me virar. Agora resolvemos isto como adultos, respondeu. Foi então que Sofia, a sua mãe, entrou pela porta com o champanhe. Ela varreu a sala com a confiança de uma mulher que nunca duvidara da sua acolhimento em qualquer lugar. Tinha 62 anos e parecia ter 50. O cabelo prateado estava impecavelmente penteado. O casaco de caxemira dela provavelmente custava mais do que todo o meu guarda-roupa. Não ficou surpreendida por nos ver a discutir. Estava preparada. Sofia pousou o champanhe na cômoda. 2 garrafas, rótulos caros. Olhou para mim com uma expressão de simpatia praticada. O tipo de simpatia que era, na verdade, satisfação disfarçada. Oh, querida, o João finalmente disse-te? Eu digo há meses que este casamento foi um erro desde o princípio. Olhei para a minha sogra, a mulher que sorriu no meu casamento, que fez um brinde para me dar as boas-vindas à família, que me ligou durante o primeiro ano e ocasionalmente me convidou para almoçar. Tudo ensaiado, tudo uma encenação, tudo à espera deste momento. João pigarreou. Mãe, eu ia resolver isto em particular. Sofia acenou com a mão. O gesto foi desdenhoso. Imperial. Disparate. Isto diz respeito à família. Eu devia estar aqui. Senti o frio a espalhar-se pelo meu peito. Estava a chegar às minhas pontas dos dedos agora, tornando tudo dormente e distante. Sabias do caso, disse eu. Sofia sorriu. Não era um sorriso gentil. Querida, fui eu que os apresentei. As palavras pairaram no ar. Eu processei-as lentamente.
Sofia tinha apresentado João à sua amante. A sua mãe tinha arranjado para ele me trair enquanto eu estava grávida. Olhei para João, à espera que ele negasse, que mostrasse um lampejo de vergonha ou arrependimento. Ele apenas endireitou a gravata e pegou na pasta. Esta não era a forma como eu queria que soubesses, mas já que estamos aqui, sejamos práticos. Tirou um envelope Manila, grosso com aspecto oficial, pousou-o na cama entre nós. Já tenho os papéis redigidos. Vais ver que os termos são mais do que justos. Eu não me mexi. Não peguei no envelope. Apenas olhei para ele, um envelope Manila que continha o fim do meu casamento. Já preparado, já à espera. A minha voz saiu firme, mais firme do que esperava. Há quanto tempo andam a planear isto? João olhou para a mãe. Algo passou entre eles. Alguma comunicação silenciosa que eu não devia ver. O momento é infeliz, disse ele. Mas com o bebê a caminho, pareceu-me melhor resolver isto agora do que arrastá-lo. Sofia assentiu. Pegou numa das garrafas de champanhe e começou a examinar o rótulo. Pensa nisto como um favor, querida. Podes concentrar-te no bebê sem a distração de um casamento falhado. Olhei para o envelope na cama. Olhei para o meu marido. Olhei para a minha sogra com o seu champanhe e o seu sorriso satisfeito. E compreendi. Aquilo não era uma conversa. Aquilo não era uma negociação. Aquilo era uma emboscada. Tinham planeado isto juntos. Tinham se preparado para este momento. Tinham coordenado o seu ataque com a precisão de uma operação militar e esperavam que eu me desmoronasse. João pegou no envelope e abriu. Tirou os papéis lá de dentro, papéis de divórcio. O meu nome já estava digitado nas linhas de assinatura. Os termos já estavam detalhados. Eu ficava com o apartamento, 30.000 euros para o que ele chamava a situação do bebê. A situação do bebê. A minha filha, a nossa filha, reduzida de uma situação, um problema a ser resolvido com um cheque. Sofia aproximou-se e estendeu uma caneta. Assina agora, querida. Arrastar isto não ajuda ninguém. Pensa no estresse para o bebê. Olhei para a caneta, olhei para os papéis, olhei para as duas pessoas que tinham decidido que o meu casamento tinha terminado sem me consultar. O meu telemóvel vibrou no meu bolso. Tirei-o sem pensar. Uma mensagem de um número que eu não usava há 3 anos. Um número que eu tinha deliberadamente parado de ligar porque queria provar que podia construir uma vida sem ele. A mensagem era simples. Eu sei o que está a acontecer. Estou a 12 minutos de distância. Não assines nada. O meu pai, Pedro. De alguma forma, o Pedro sabia. Olhei para a mensagem. O meu polegar pairava sobre o botão de apagar. Pensei no que aconteceria se o deixasse vir. Os advogados que encheriam esta sala. Os recursos que de repente se tornariam visíveis. A verdade que eu tinha escondido durante 5 anos. Pensei no rosto de João quando ele percebesse quem eu realmente era. E então apaguei a mensagem. Porque se havia uma coisa que eu me recusava a fazer, era provar que ele tinha razão sobre quem eu realmente era. Olhei para Sofia, para a caneta na sua mão estendida, para os papéis que terminariam o meu casamento, e pensei, assim não. Não por causa do dinheiro. Se este casamento terminar, termina porque merece terminar, não por causa de quem o meu pai é. Dá-me a caneta, disse eu. A caneta parecia mais pesada do que devia. Sentei-me na beira da cama com os papéis de divórcio espalhados à minha frente. 12 páginas, cada uma digitada com linguagem jurídica precisa, cada uma desenhada para dissolver 5 anos da minha vida em parágrafos limpos e gerenciáveis. Sofia pairava por perto. O seu champanhe repousava intacto na cômoda, à espera que a celebração começasse. João estava junto à janela, de braços cruzados. A sua postura expressava impaciência. A sua expressão, vitória. Comecei a ler a primeira página. Sofia interveio com um tom de quem sabia tudo. Não precisas de ler cada palavra, querida.
O João mandou os melhores advogados dele redigirem isto. Tudo é perfeitamente padrão. Eu não levantei os olhos. Vou ler cada palavra. Disse. Li devagar, deliberadamente, demorando-me em cada cláusula e subseção. Não porque ele não entendesse a linguagem jurídica. Eu entendia-a perfeitamente. Os advogados do meu pai tinham me ensinado a ler contratos antes dos 18 anos. Não, li devagar, porque queria que eles esperassem. Queria que eles ficassem ali na sua certeza, enquanto eu os obrigava a testemunhar cada momento do que me estavam a fazer. Os termos não eram generosos. Essa foi a primeira coisa que notei. João tinha-os chamado mais do que justos. Não eram. Eu ficava com o apartamento, mas o apartamento era alugado, não próprio. Ficava com 30 mil euros, mas 30 mil euros durariam talvez um ano com um recém-nascido. Eu não ficava com nada das suas contas de reforma, nada dos seus investimentos, nada do percurso para sócio na sua empresa que eu o tinha ajudado a seguir, tratando de tudo em casa, enquanto ele trabalhava 80 horas por semana. Estava a ser descartada de forma eficiente e completa. Sem levantar os olhos, disse: isto dá-te a custódia total. João alterou o peso. Custódia partilhada. Ficas com o BBB primariamente. Eu tenho direitos de visita. Li a cláusula novamente. Ele tinha razão nas palavras, mas as palavras estavam estruturadas de uma forma que lhe dava poder. Ele podia pedir alterações a qualquer momento. Podia contestar as minhas decisões parentais. Podia usar a nossa filha como alavanca durante anos. Os seus melhores advogados tinham redigido isto. Tinham-no redigido com muito cuidado. Pensei na mensagem do meu pai. Eu sei o que está a acontecer. 12 minutos de distância. Aqueles 12 minutos já tinham passado. Ele provavelmente estava lá fora à espera, a perguntar-se por que eu não tinha respondido. Podia ligar-lhe agora mesmo. Uma chamada e esta sala encher-se-ia de advogados que custavam mais por hora do que João ganhava numa semana. Uma frase e ele perceberia que não estava a divorciar-se de uma assistente de ensino que não tinha trazido nada ao casamento. Estava a divorciar-se de alguém que podia comprar a sua empresa e todos nela. Mas provar que ele estava errado seria provar que o meu medo estava certo. O medo que me assombrava desde que tive idade suficiente para entender o que o meu apelido significava. Que ninguém me podia amar sem o dinheiro. Queria ser escolhida apenas uma vez. Queria ser suficiente. Virei para a segunda página. Sofia suspirou. O som era teatral, desenhado para comunicar o quão irracional eu estava a ter. A sério, querida. Estás a dificultar as coisas desnecessariamente. O João está a tentar ser civilizado. Levantei os olhos. Encontrei o olhar da minha sogra. Civilizado? Apresentaste o teu filho à amante enquanto eu estava grávida. Planearam isto juntos. Entraram aqui com champanhe. Sofia não pestanejou. Se algo, o seu sorriso alargou-se. Ai, que querida minha flor. Eu estava a tentar ajudar o meu filho a encontrar a felicidade. Não podes culpar uma mãe por querer isso. Sustentei o seu olhar por um longo momento. Depois voltei a olhar para os papéis. Continuei a ler. Página 3, página 4, página 5. Os termos financeiros estavam escondidos por todo o lado, enterrados em subcláusulas e adendas. Se assinasse sem ler, estaria a abdicar de direitos que nem sabia que tinha. Os melhores advogados de João tinham feito o seu trabalho muito bem. Comentário pessoal da Ana. Às vezes paro e penso na insanidade de tudo isto. Aqui estou eu, grávida, a minha vida a desmoronar-se na nossa própria casa, com a minha sogra a brindar com champanhe a minha miséria. O que é que se passa com as pessoas? Parece uma cena de um filme parvo, mas era a minha realidade. E, sinceramente, a parte mais difícil nem era o João. Era a mãe dele. A frieza, o descaramento. Como é que alguém consegue dormir à noite depois de fazer algo assim? Penso nas minhas amigas, nas conversas que temos sobre relacionamentos.
os conselhos que damos umas às outras. Ninguém fala disto. Ninguém te prepara para isto. Para o momento em que a tua família, a família que escolheste, se vira contra ti com uma coordenação quase militar. Sinto-me completamente deslocada, como se tivesse aterrado noutro planeta, onde as regras da decência não existem. Talvez este tenha sido sempre o mundo deles, e eu é que vivia numa bolha, na ilusão de que as pessoas eram fundamentalmente boas. É exaustivo tentar processar tudo, quando o meu corpo está a preparar-se para dar à luz uma nova vida. Que ironia, não é? A vida a surgir no meio de toda esta destruição. E sinto-me cansada, tão cansada, mas não posso desistir, não agora. Retorno à narrativa. Pensei na primeira vez que o conheci numa cafetaria em Coimbra, há 3 anos. Eu usava uma camisola larga e corrigia os trabalhos do curso de filosofia que lecionava como assistente de pós-graduação. Ele aproximou-se da minha mesa com aquele sorriso dele, aquele sorriso confiante e charmoso. "Estás a ler Dostoiévski num Starbucks", disse ele. "Isso é muito pretensioso ou muito corajoso." Eu tinha me rido. Não me ria há semanas. Naquela altura, o meu pai pressionava-me para voltar para casa, para assumir o meu lugar na Tecnologias Mercer, para parar de fingir que podia ter uma vida normal. João parecia uma fuga. Um homem que não sabia o meu apelido, que não se importava com o dinheiro da minha família, que me perguntava o que eu pensava sobre sofrimento e redenção em vez de o que eu fazia para viver. Teria sido alguma vez real? Mesmo aquela primeira conversa? Virei para a página 6. As minhas mãos ainda estavam firmes, os meus olhos secos. A minha voz, quando falei, estava calma. Há uma cláusula aqui sobre propriedade intelectual. João disse, padrão. Diz que qualquer trabalho criativo que eu produza durante o casamento pertence ao patrimônio conjugal. E como tu és o principal sustento, reverte para ti. João encolheu os ombros. Não produziste nenhum trabalho criativo. Estou a escrever um romance há 2 anos. Tu sabes disso. A expressão dele vacilou. Aborrecimento, talvez, ou impaciência. Um romance que não terminaste. Um romance que provavelmente nunca terminarás. Podemos, por favor, acelerar isto? Olhei para ele. Realmente olhei para ele. Tentei encontrar o homem com quem me tinha casado naquele rosto. O homem que me segurava a mão durante as tempestades porque sabia que eu tinha medo delas. O homem que me fazia o pequeno almoço na cama no meu aniversário e me cantava desafinadamente. Esse homem tinha desaparecido. Ou talvez esse homem nunca tivesse existido. Virei para a página 7. Sofia fez outro som de impaciência. Foi até a cômoda e começou a abrir o champanhe. A rolha saltou. O som ecoou pela sala como um tiro. Não consigo esperar mais, João. Certamente isto está a demorar demasiado. João verificou o relógio, o seu relógio caro, aquele que eu lhe tinha dado para o nosso primeiro aniversário porque ele o tinha admirado numa montra. Tenho reserva para jantar às 8. Eu não perguntei com quem ele ia jantar. Não precisava. Continuei a ler. Página 8, página 9, página 10. O bebê mexeu-se dentro de mim, um rolar lento, a minha filha a reposicionar-se, a ficar confortável no único lar que conhecia. Pressionei a mão contra a barriga. Senti o contorno de um pé pequenino, ou talvez um cotovelo, algo pequeno e afiado e vivo. Pensei, vou proteger-te. Aconteça o que acontecer, vou proteger-te. Página 11, página 12. Cheguei à página de assinatura. O meu nome estava digitado abaixo de uma linha em branco. Ana Sofia Mercer Barros. O hífen que adicionei quando nos casamos. O nome que construí para mim. Olhei para a caneta na minha mão. Pensei em tudo o que estava a desistir. Não o dinheiro. Eu nunca me importei com o dinheiro, mas o sonho. O sonho de ser amada por mim mesma. O sonho de construir algo real com alguém que me visse claramente.
Esse sonho estava a morrer ali naquela sala, com champanhe a ser servido e um relógio a ser observado. Assinei. A minha assinatura parecia a mesma de sempre. Estranho como esperamos que a nossa caligrafia mude quando a nossa vida está a acabar. Mas os laços e as linhas eram idênticos a 1000 listas de compras e cartões de aniversário e notas de aniversário. Página 1. Página 2. Página 3. Assinei todas. João pegou nos papéis assim que terminei. Não olhou para mim. Apenas verificou cada assinatura, certificando-se de que estavam nos lugares certos. Certificando-se de que tudo era legalmente vinculativo. Sofia entregou-lhe um copo de champanhe. Levantou o seu próprio. Há novos começos, disse ela. Eles brindaram. Levantei-me. As minhas pernas sentiam-se instáveis debaixo de mim. Fui até a cozinha. Servi um copo de água. Sabia que não ia beber. Liguei a torneira e observei-a a pingar, pingar, pingar. Atrás de mim, podia ouvi-los a falar. Vozes baixas, vozes satisfeitas, o som da vitória a ser saboreada. Olhei para a torneira, contei os pingos, deixei a minha mente ir para outro lugar, para um lugar calmo e distante. A campainha tocou. Ouvi os passos de João a atravessar a sala de estar. Ouvi a porta abrir. Ouvi a sua voz mudar. Virei-me e vi o seu rosto ficar branco. Pedro Mercer estava na porta como um homem que tinha chegado ali de outro mundo. Tinha 67 anos, cabelo prateado, olhos calmos, impecavelmente vestido de uma forma que não era ostentosa, mas inconfundivelmente cara. Atrás dele estavam outros 2 homens. Um era Tiago Veiga, o advogado de família que tratava dos assuntos legais da Mercer há 30 anos. O outro era Marco Silva, cujo título oficial era chefe de segurança, mas cujo trabalho real era fazer os problemas desaparecerem. João não reconheceu Pedro de imediato. Por quê? Pedro Mercer, famosamente, nunca aparecia em público. As suas fotografias tinham 30 anos. Ele construiu uma das maiores empresas de tecnologia da história humana, permanecendo quase completamente invisível. "Posso ajudá-lo?" perguntou João. A sua voz era educada, mas confusa. A voz de um homem interrompido durante uma celebração particular por estranhos que tinham de alguma forma encontrado o seu apartamento. Pedro olhou para lá dele. Os seus olhos encontraram-me a mim, de pé junto à pia da cozinha. Encontraram o meu rosto com marcas de lágrimas. Encontraram a pilha de papéis assinados na mesa de centro. Estou aqui pela minha filha. O copo de champanhe escorregou da mão de Sofia, cristais a estilhaçar-se no chão de madeira. 1000 peças cintilantes a espalharem-se pelo chão. "Desculpe", disse João. "O que disse?" Pedro entrou no apartamento sem ser convidado. Tiago e Marco seguiram-no. A porta fechou-se atrás deles com um clique suave que de alguma forma soou final. "Ana é a minha única filha", disse Pedro. O emprego de assistente de ensino era real. Ela queria ganhar a vida por si mesma. O pequeno apartamento foi escolha dela. Queria viver como qualquer outra pessoa. Ele fez uma pausa. A sua voz permaneceu firme. "Mas não se enganem. Ela é a única herdeira da Tecnologias Mercer, a filha do trilionário que vocês têm tratado como um fardo. Essa é a minha menina." Observei o rosto de João. Observei a confusão a dissipar-se. Observei a compreensão a surgir. Observei o horror a passar pelos seus olhos enquanto ele calculava tudo o que tinha feito e tudo o que isso significava. E então observei outra coisa. Algo que eu esperava, mas esperava não ver. Cálculo. O seu rosto mudou novamente. O choque desvaneceu-se. As engrenagens começaram a girar. Eu quase podia vê-lo a reavaliar a situação, a procurar ângulos, a procurar alavancagem, a procurar uma maneira de transformar esta revelação em sua vantagem. Estendeu a mão para mim, a voz amolecida.
A sua expressão reorganizou-se para algo que parecia quase ternura. Ana, querida, vamos conversar sobre isto. Obviamente, houve um mal-entendido. Eu não sabia se eu soubesse quem tu realmente eras. Chamaste a nossa filha uma situação há 7 minutos, disse eu. Os papéis estão assinados. Tiveste o que querias? A minha voz estava firme, os meus olhos secos. Algo tinha mudado dentro de mim. Quando vi aquele cálculo no seu rosto, a última brasa de esperança para o nosso casamento finalmente apagou-se. Sofia tentava recuperar. Tinha se curvado para apanhar os vidros partidos. Depois lembrou-se que mulheres como ela não apanhavam vidros partidos. Endireitou-se. Alisou o seu casaco de cachemira. Tentou recompor-se. Isto não muda o que ela é. Uma mentirosa. Mentiu ao meu filho sobre quem era durante anos. Pedro virou-se para olhar. Apenas olhou. A sua expressão não mudou. Mas algo na sua imobilidade fez Sofia dar um passo atrás. A minha filha escolheu descobrir se alguém a podia amar sem saber da sua herança. O vosso filho respondeu a essa pergunta com bastante clareza. Marco Silva moveu a mesa de centro. Pegou nos papéis de divórcio assinados e entregou-os a Tiago Veiga. Tiago começou a examiná-los com uma pequena carranca. João disse que eram legalmente vinculativos. Ela assinou-os voluntariamente. O que quer que penses que vais conseguir aqui, Tiago disse sem levantar os olhos. Estes papéis contêm pelo menos 7 cláusulas que violam a lei portuguesa. Os termos financeiros são tão agressivamente unilaterais que qualquer tribunal de família no país os anularia por princípio. Olhou para João por cima dos óculos de leitura. A sua empresa redigiu isto? O maxilar de João apertou-se. Foram revistos por advogados qualificados. Tiago disse, qualificados para perder as suas licenças, talvez. Pedro passou por todos eles. Foi até onde eu estava junto à pia da cozinha. Estendeu a mão e pegou na minha mão. Isto era estranho. O meu pai não era um homem demonstrativo. Nunca se sentira confortável com afeto físico, mas agora ele segurava a minha mão da mesma forma que costumava fazer quando eu era uma menina e tinha medo do escuro. Devia ter interferido mais cedo, disse ele baixinho. Pensei que estava a respeitar as tuas escolhas. Estavas, disse eu. Eu escolhi mal, mas escolhi. Ele assentiu. Ele entendia. Essa era a coisa sobre o meu pai. Ele sempre entendera a diferença entre proteger alguém e controlá-lo. Pensei nos últimos 3 anos. Todas as vezes que quis ligar-lhe. Todas as vezes que quase contei a verdade a João. Todas as vezes que me impedi porque tinha medo. Medo que ele ficasse pelos motivos errados. Medo que ele partisse pelos motivos errados. Medo de nunca saber se algo era real. Agora sabia que nada era real. E o saber doía mais do que eu esperava. João estava a falar novamente. A sua voz tinha mudado para o modo de advogado, confiante, agressivo, à procura de alavancagem. Mesmo que esses papéis sejam anulados, ela não pode reivindicar nada dos meus bens. Assinamos um acordo pré-nupcial. Declara claramente que qualquer propriedade adquirida antes ou durante o casamento permanece separada. Tiago não pareceu impressionado. Quer dizer, o acordo pré-nupcial que o seu advogado introduziu subrepticiamente nos documentos do casamento, aquele que a sua esposa assinou pensando que era papelada padrão? O rosto de João vacilou. Ela assinou. Isso é tudo o que importa. Tiago disse, esse acordo pré-nupcial tem mais problemas do que posso contar. Cláusulas ocultas, disposições enterradas, linguagem concebida para confundir em vez de clarificar. Pousou os papéis de divórcio de lado. Na minha opinião profissional, não sobreviveria a um único dia de investigação. João olhou para mim. A sua expressão tinha mudado novamente. Raiva agora. O verdadeiro ele a transparecer. Tu brincaste comigo. Todo este casamento foi um jogo para ti. Encontrei o seu olhar. Pensei em todos os jantares que lhe tinha cozinhado.
em todas as noites em que esperei acordada até ele chegar do trabalho. Todas as vezes que lhe esfreguei os pés depois de um dia difícil, porque ele dizia que o ajudava a relaxar. Fiz-te o jantar quando estavas a estudar para a ordem. Esfreguei-te os pés quando perdeste o teu primeiro caso. Segurei-te a mão quando o teu pai morreu. Disse eu. A minha voz não vacilou. Nada disso tinha a ver com dinheiro. Mas tu nunca vais entender isso. Sofia deu um passo em frente. A sua compostura estava a ceder. A sua voz tinha um tom de desespero. Ela não pode provar nada. Ela não pode provar que não estava a tentar prender o meu filho. Ela não pode provar que não planeou isto desde o início. Marcos Silva falou pela primeira vez. A sua voz era factual, quase aborrecida. Na verdade, ela não tem de provar nada. Tenho documentado as atividades do seu filho durante 3 anos. Estendeu a mão para a sua pasta e tirou uma pasta, grossa, detalhada, cheia de fotografias e extratos bancários e conversas transcritas. O caso com Marta Oliveira começou 8 meses após o casamento. O seu filho usou um cartão de crédito privado para pagar quartos de hotel, presentes e viagens. Escondeu o cartão da sua esposa, mas não do seu contabilista, que foi muito cooperante assim que compreendeu a situação. Tirou mais documentos. O planeamento deste divórcio começou há 14 meses. Há e-mails entre o seu filho e a sua mãe a discutir prazos e estratégia. Uma mensagem recomenda especificamente esperar até a senhora Barros estar mais avançada na sua gravidez porque, e cito, uma vez que ela esteja mais avançada, estará demasiado cansada para lutar. Ele continuou. O seu filho tem sistematicamente isolado a sua esposa dos seus sistemas de apoio, desencorajando o contato com a sua família, sugerindo que os seus amigos não eram realmente amigos. Padrões clássicos de manipulação emocional, tudo documentado. Ouvi as provas a serem apresentadas. Cada peça encaixava-se com as outras. Cada peça confirmava o que eu me tinha recusado a ver durante anos. Reconheci o hotel nas fotografias. O farol, aquele que eu tinha sugerido para a nossa viagem de aniversário. João tinha dito que era demasiado caro. Ele estava a levar a Marta para lá todos os meses. Sofia tinha empalidecido. As mãos de João estavam cerradas ao lado do corpo. O cálculo ainda estava lá nos seus olhos, mas estava misturado com outra coisa agora. Medo, disse ele. Isto é assédio. Isto é perseguição. Vou apresentar queixa. Pedro falou. A sua voz era calma. Não precisava de ser alta. Está à vontade para tentar. A minha equipa legal adoraria a oportunidade de o depor sob juramento. Tiago pigarreou. Sobre os papéis de divórcio que ela assinou, há algo que o Sr. Barros devia saber. Todos se viraram para o olhar. Dadas as invalididades tanto no acordo pré-nupcial como nos próprios papéis de divórcio, a Sra. Barros tem motivos consideráveis para recurso. Portugal é um estado de distribuição equitativa. Num divórcio litigioso, o processo de descoberta revelaria tudo o que o Sr. Silva documentou e muito mais. Ele sorriu. Não era um sorriso amigável. O senhor não se está a divorciar de uma assistente de ensino sem nada, Sr. Barros. Está a divorciar-se de uma mercê, com recursos para garantir que a descoberta leve anos e lhe custe tudo. O telemóvel de João vibrou. Depois vibrou novamente. Depois começou a vibrar continuamente. Mensagem após mensagem a inundar. Os seus sócios, os seus colegas, os seus clientes, todos eles de alguma forma a saber simultaneamente que a esposa silenciosa que ele estava a descartar era a filha de Pedro Mercer. Esse foi o trabalho de Marcos Silva. Discreto, profissional, devastador. A campainha tocou. Marco abriu. Uma mulher estava ali. 28 anos, loira, bonita de uma forma cuidadosamente construída. Vestia um vestido de marca e carregava uma garrafa de vinho. Marta Oliveira. Tinha sido chamada, provavelmente por João,
querendo apoio durante o que ele esperava ser o seu momento de triunfo. Em vez disso, entrou na devastação. Olhou em volta da sala para o copo de champanhe estilhaçado, para os estranhos de fatos caros, para o rosto branco de João e as mãos trêmulas de Sofia. "O que está a acontecer?" perguntou. Depois os seus olhos encontraram-me, encontraram a minha barriga grávida, encontraram o meu rosto com marcas de lágrimas, e depois os seus olhos moveram-se para Pedro Mercer. E mesmo que ela não conhecesse o seu rosto, ela sabia a energia na sala. Sabia que tinha entrado em algo muito maior do que esperava. "Oh, meu Deus, a Mercer com quem estavas casado." Virou-se para João. A sua voz era aguda de acusação. "Disseste-me que ela não era ninguém." Olhei para o rosto de Marta. Reconheci algo ali. Não ódio, algo pior. A mesma expressão que João teve quando a verdade emergiu. Cálculo, já a descobrir como mudar, quem culpar, como sobreviver. Eles eram iguais, João e Marta. Talvez fosse por isso que se tinham encontrado. O bebê mexeu-se dentro de mim, um movimento súbito e agudo. Pressionei a mão contra a barriga e senti uma dor que não esperava. Não apenas dor emocional, dor física, a minha primeira contração. Sentei-me devagar, pressionei a mão com mais força contra a barriga. A sala continuou o seu caos à minha volta. João a discutir, Marta a exigir explicações, Sofia a arranjar desculpas. Marco a documentar tudo. Mas eu fui para outro lugar, um lugar calmo, um lugar dentro de mim, onde nada disto podia tocar-me. A segunda contração veio 6 minutos depois. Eu estava apenas com 32 semanas de gravidez. A urgência do Hospital de São João, no Porto, era um branco brilhante e zumbidor com o caos controlado. Eu estava deitada numa maca enquanto as enfermeiras se moviam à minha volta com eficiência prática. Os monitores apitavam. As linhas intravenosas foram conectadas. A terminologia médica era trocada em rápidas explosões que eu mal compreendia. Pedro segurava a minha mão. Isto era estranho o suficiente para notar mesmo através do medo. O meu pai não segurava a minha mão desde que eu era criança. Ele sempre mostrou o seu amor através de sens em vez de toque, através de fundos fiduciários e oportunidades educacionais e o espaço para fazer as minhas próprias escolhas. Mas ele segurava a minha mão agora. O seu aperto era firme, quente e constante. Apareceu uma médica, jovem, confiante. Apresentou-se como doutora Lúcia e explicou o que estava a acontecer. As contrações eram reais, mas não progressivas. Induzidas por estresse, muito provavelmente. O bebê não estava em perigo imediato, mas eu teria de ficar durante a noite para observação. Repouso absoluto seria necessário pelo resto da gravidez. Ouvi, assenti, respondi às perguntas quando eram feitas, mas a maior parte da minha atenção estava voltada para dentro, focada na pequena vida dentro de mim, desejando que a minha filha ficasse segura, quietinha, esperasse um pouco mais. Os monitores mostravam um batimento cardíaco constante, 142 batimentos por minuto, forte e regular. Olhei para os números no ecrã. Eu nunca tinha prestado muita atenção ao meu próprio batimento cardíaco, mas este importava mais do que qualquer coisa que eu já tivesse conhecido. "O bebê vai ficar bem", disse Pedro baixinho. "Os médicos aqui são excelentes. Fiz algumas chamadas." Claro que tinha feito chamadas. Era isso que Pedro Mercer fazia. Fazia chamadas e os problemas eram resolvidos e os recursos apareciam onde eram necessários. "Eu sei, pai", disse eu. Ele apertou a minha mão. A sua voz estava rouca quando falou novamente. "Devia ter interferido mais cedo. Vi o que estava a acontecer. Tinha relatórios, mas pediste-me para ficar invisível. Pediste-me para te deixar viver a tua própria vida. E tu fizeste isso", disse eu. "Era isso que eu queria. Eu podia ter encontrado uma maneira. Podia ter te avisado sem revelar nada. Podia ter te protegido sem te controlar.
Olhei para o meu pai, para as rugas no seu rosto que não estavam ali há 5 anos, para a mágoa nos seus olhos que espelhava a minha. Tu respeitaste as minhas escolhas. Essa foi a coisa mais carinhosa que podias ter feito. As tuas escolhas levaram-te até aqui, a uma cama de hospital com um marido que te traiu. As minhas escolhas levaram-me até aqui e vou fazer melhores escolhas daqui para frente. Os monitores apitavam, as enfermeiras moviam-se. A noite aprofundava-se lá fora na janela. Pedro ficou. Ficou durante o período de observação, durante os testes adicionais, durante a consulta com o especialista que confirmou que o bebê estava estável e que eu não estava em trabalho de parto ativo. Ficou até às 3 da manhã, quando finalmente lhe disse para ir descansar. E então fiquei sozinha. A sala estava escura. As máquinas zumbiam suavemente. Lá fora, na minha janela, as luzes da cidade cintilavam contra a escuridão. Deitei-me de costas e olhei para o teto. Ouvi o batimento cardíaco da minha filha no monitor. 138 batimentos por minuto agora. O bebê estava a dormir. Pensei nos últimos 5 anos. Pensei no dia em que decidi esconder a minha identidade. Fora o meu 25º aniversário. Tinha acabado de concluir o mestrado. O meu pai tinha dado uma festa na propriedade com 300 convidados, a maioria dos quais eu não conhecia. Todos queriam algo de mim. Oportunidades de investimento, apresentações, acesso à rede do meu pai. Sorriam para mim e elogiavam-me e tratavam-me como uma porta pela qual se podia passar. Foi então que decidi que ia aceitar um emprego de professora num lugar longe da influência do meu pai. Iria alugar um pequeno apartamento. Conheceria pessoas que não sabiam o meu apelido. Descobriria se alguém me podia amar por mim mesma. E encontrei João, o charmoso João, o ambicioso João. João que me perseguiu com tanta intensidade e se casou comigo com tanta aparente alegria. E lentamente, sistematicamente, me isolou de todos que poderiam ter me avisado o que ele realmente era. Pensei nos primeiros meses do nosso relacionamento, na maneira como ele me fazia sentir vista e compreendida, as conversas sobre filosofia e significado, e o que queríamos da vida. Teria sido real alguma vez? Ele amou-me nem que fosse um pouco, ou eu fui nada mais do que um projeto para ele desde o início. Uma menina pobre a ser resgatada e moldada e, eventualmente, descartada? Nunca saberei. Essa era a parte mais difícil. Nunca seria capaz de separar o que era genuíno do que era performance. O não saber assombrar-me-ia para sempre. Às 3h47 da manhã, peguei no telemóvel. Abri o navegador. Digitei. Sinais de que o seu marido nunca a amou. 3 milhões de resultados. 3 milhões de mulheres, provavelmente, a fazer a mesma pergunta na mesma escuridão. À procura de respostas que não viriam. À procura de validação de que a sua dor era real. Rolei os resultados. Não li nenhum dos artigos. Apenas olhei para os títulos. O número puro deles. Eu não estava sozinha. Isso já era alguma coisa. Fechei o navegador e pousei o telemóvel. Pressionei a mão contra a barriga. O bebê mexeu-se. Um suave tremor, quase como uma saudação. Ainda estou aqui, disse baixinho. Ambas estamos aqui. Todo o resto é apenas ruído. Não dormi, mas descansei. Deixei o meu corpo acomodar-se na cama do hospital. Deixei a minha mente acalmar e quando o sol nasceu, pintando o quarto em tons de dourado e rosa, senti algo que não esperava. Alívio. O casamento tinha terminado. A encenação estava feita. O pior tinha acontecido e eu tinha sobrevivido. Agora, tudo o que tinha de fazer era descobrir o que vinha a seguir. A porta abriu-se por volta das 7 da manhã. Leonor entrou com 2 chávenas de café e um saco de papel que cheirava a doces frescos. Leonor Castellanos tinha 32 anos e era a minha melhor amiga desde a pós-graduação. Era a única pessoa, além do Pedro, que sabia a verdade sobre a minha identidade. Era também o tipo de pessoa que aparecia nos hospitais às 7 da manhã,
com café e croissants. Leonor abriu um sorriso. Trouxe o café horrível do hospital e excelentes fofocas. A firma dele está um caos. 2 sócios já estão a pedir a sua remoção. Peguei no café, não o bebi, mas segurei-o nas mãos e deixei o calor aquecer os meus dedos. Como sabes isso? Perguntei. Tenho fontes, disse Leonor. Além disso, o chefe de segurança do teu pai esteve a enviar-me atualizações a noite toda. Aquele homem é terrivelmente eficiente. Quase sorri. Quase. Leonor sentou-se na cadeira ao lado da cama. Olhou para mim com olhos que não continham julgamento, apenas amor e preocupação, e o tipo de lealdade feroz que não se podia comprar ou fingir. Como é que estás? Realmente. Pensei na pergunta. Pensei em todas as maneiras como podia responder. Podia dizer que ele estava bem. Podia dizer que ele estava a lidar com isso. Podia pôr a cara corajosa que usava há 5 anos. Em vez disso, disse: eu sobrevivi, a minha filha sobreviveu. Todo o resto é apenas ruído. Leonor estendeu a mão e apertou a minha. Sabes, tenho mordido a língua há anos em relação a ele. Queria dizer tanta coisa tantas vezes, mas tu parecias feliz e eu não queria ser a amiga que estragava tudo. Pensei nas vezes em que Leonor me olhava de forma estranha, com um brilho de desconfiança nos olhos, especialmente depois de um jantar com João, onde ele se gabava um pouco demais ou me subestimava de forma sutil, ou quando eu tentava desculpar-lhe alguma atitude e ela apenas acenava com a cabeça, um olhar que dizia se tu o dizes. Sentia que ela sabia, ou pelo menos desconfiava, mas respeitou a minha escolha, mesmo que lhe custasse. É uma qualidade rara. Não terias estragado nada. Ele estragou tudo sozinho. Sentamo-nos juntas em silêncio. Por um tempo, os monitores apitaram. O sol subiu mais alto. O turno da manhã das enfermeiras veio e foi, e então chegou outra visita. Alguém que eu nunca esperava ver. A primeira esposa de João estava na porta. O nome dela era Isabel. Tinha 41 anos agora, com cabelo ruivo e olhos inteligentes, e o tipo de compostura que vem de sobreviver a algo difícil. Tinha se divorciado de João há 9 anos, muito antes de eu saber que ele existia. Ele tinha me dito que Isabel era louca, que lhe tinha feito a vida miserável, que o divórcio tinha sido uma misericórdia para ambos. Ao olhar para a mulher na porta, eu não vi loucura. Vi alguém que tinha passado por algo muito semelhante ao que eu estava a te experimentar agora. Posso entrar? Perguntou Isabel. Assenti. Ela entrou na sala e sentou-se na outra cadeira. Não falou de imediato. Apenas olhou para mim com uma expressão de profundo reconhecimento. Depois disse: ele disse-te que eu era louca, não foi? É o que ele diz a toda a gente, a ex-mulher louca. Sim, disse, respondi. Isabel assentiu. Ela esperava essa resposta. Eu não sou louca. Sou juíza de família em Setúbal. Tenho documentação da minha própria experiência com o João. Os mesmos padrões, a mesma manipulação, o mesmo isolamento de amigos e família. Ela estendeu a mão para a sua mala e tirou uma pasta fina, mas claramente organizada. Eu encontrei-te porque alguém devia ter me encontrado antes de eu desperdiçar 3 anos a acreditar na versão da realidade dele. Peguei na pasta. Não a abri de imediato. Apenas a segurei nas mãos como um peso. Como soubeste o que estava a acontecer? Perguntei. O chefe de segurança do teu pai contactou-me, disse Isabel. Ele achou que a minha perspectiva podia ser valiosa. Marco Silva, ainda a trabalhar, ainda a recolher informação, ainda a construir um caso que eu não tinha a certeza se queria. Isabel inclinou-se. A sua voz era sincera. Sei que estás a processar muita coisa agora, mas quero que saibas algo importante. O que te aconteceu não é culpa tua. A manipulação, o isolamento, a forma como ele te fez sentir que nunca era suficiente. Isso é um padrão. Um padrão que ele usou antes. Um padrão que ele vai usar novamente se alguém não o impedir. Ouvi.
Pensei na pasta nas minhas mãos, pensei no que ela podia conter, pensei na teia de manipulação que aparentemente se estendia muito além do meu próprio casamento. O que queres que eu faça? Perguntei. Nada que não queiras fazer, disse Isabel. Só queria que soubesses que não estás sozinha e que a história que ele te contou sobre mim, sobre ele mesmo, sobre o teu casamento, nada disso era verdade. Olhei para ela. Esta mulher que tinha sobrevivido ao que eu estava a sobreviver, que tinha reconstruído a sua vida e se tornara juíza e encontrar uma forma de seguir em frente. Obrigada por teres vindo, por me teres contado. Isabel sorriu. Era um sorriso cansado, mas real. Nós, sobreviventes, temos de cuidar uns dos outros. Levantou-se. Deixou o seu cartão na mesa de cabeceira. Saiu sem pedir nada em troca. Leonor esperou até ela sair. Depois disse: Bem, isso foi inesperado. Sim, foi, disse eu. Olhei para a pasta nas minhas mãos, para a evidência de um padrão que eu só agora começava a entender. Pensei, não era sobre mim, nunca foi sobre mim. Eu era apenas a pessoa mais recente a ficar no caminho de qualquer vazio que o move. A constatação era estranhamente libertadora. O fracasso do meu casamento não foi o meu fracasso. A manipulação não foi a minha fraqueza. Eu tinha simplesmente encontrado uma pessoa que era muito boa, num tipo muito específico de dano, e eu tinha sobrevivido. O bebê mexeu-se, um pontapé forte desta vez, quase como um acordo. Olhei para a Leonor, para a pasta, para a luz da manhã a entrar pela janela. Acho que vou ficar bem, Leonor disse. Eu sei que vais. 3 dias depois, tive alta do hospital com instruções estritas para repouso absoluto. Não regressei ao apartamento que partilhara com João. Para onde fui? Isso é uma história para outro dia, ou talvez seja apenas o começo da próxima. É estranho como o fim de uma coisa pode ser o início de tantas outras. Não tenho todas as respostas e talvez nunca as tenha, mas uma coisa eu sei: sobrevivi. E isso, por agora, é mais do que suficiente. O futuro, quem sabe? Será que tudo valeu a pena? As dores, as mentiras, a forma como me senti invisível? Talvez, ou talvez não. É a minha vida, com todas as suas curvas e incertezas. E isso, de alguma forma, agora me parece certo. Em vez disso, fui para a quinta do meu pai, uma propriedade imensa em Sintra, que eu tinha evitado durante 5 anos. Lembrava-me de tudo o que eu tentava fugir, da pressão, das expectativas. Agora, paradoxalmente, parecia um santuário. O meu antigo quarto tinha sido mantido exatamente como eu o deixara. Os livros nas prateleiras empoeiradas, as fotografias na parede que mostravam uma Ana mais nova, mais leve, o riso mais fácil. A vista para os jardins, o meu antigo recreio de criança inalterada. O meu pai, o Pedro, tinha me perguntado se queria redecorar, modernizar, mas eu recusei. Havia algo estranhamente reconfortante em estar rodeada pelo passado, por aquela versão de mim mesma que existia antes do João, antes da encenação, antes da lentidão, da corrosão lenta da minha própria identidade. Ali, naqueles dias de convalescença forçada, eu podia sentir as margens do meu ser a voltarem ao lugar. A sensação de estar dividida, de me ter diluído, começava a desvanecer-se. No 4º dia, o Marco Silva, o chefe de segurança, veio visitar-me. Chegou com mais uma pasta, pesada, grossa, cheia de fotografias, documentos e conversas transcritas. Os seus olhos, sempre sérios, transmitiam uma calma profissional, mas também uma subtil preocupação. Devias ver o que encontramos, disse ele, pousando a pasta na beira da cama. Antes que os advogados do teu marido tentem negociar. O tom era neutro, mas as palavras eram uma clara advertência. Peguei na pasta.
O peso nas minhas mãos parecia carregar o peso de toda a minha vida. Abria ali mesmo, na cama, as almofadas macias a cederem sob o volume dos papéis. O primeiro documento era uma cronologia. 3 anos de infidelidades do João meticulosamente organizadas, data a data, localização por localização, recibos de cartão de crédito. Descobri que o caso com a Marta tinha começado 8 meses depois do nosso casamento. 8 meses. A dor inicial que senti lá atrás, no nosso apartamento de Coimbra, foi revisitada e aprofundada. Mas havia mais, muito mais. Antes da Marta, tinham existido outras. Encontros breves, casos de uma noite, um padrão de traição que precedia até os nossos votos de casamento. Analisei a cronologia. Folheei as páginas com uma frieza quase clínica. Lembro-me de sentir algo a mover-se dentro de mim, mas não era raiva ou tristeza. Era sim uma sensação de libertação. Os últimos vestígios de dúvida que me assombravam, a ideia de que eu o tinha empurrado para isto, de que eu não tinha sido suficiente, como ele tão cruelmente me dissera, desapareceram completamente. Não, eu não o tinha levado a fazer nada disto. Eu não falhara. Ele já era assim. Este era o seu padrão, o seu molde, desde o início. Sempre fora assim. Esta constatação, embora dolorosa, era estranhamente fortalecedora. A secção seguinte da pasta documentava os negócios financeiros de João. Contas ocultas, bens transferidos, uma teia de enganos tecida para parecer menos abastado do que realmente era. Percebi que ele estava a planear o divórcio enquanto me pedia em casamento, protegendo os seus bens enquanto me prometia um para sempre, que nunca teve intenção de cumprir. Foi como se uma peça final, horrenda, do puzzle se encaixasse, uma manipulação tão profunda que a frieza me gelou a espinha. A terceira secção foi a mais difícil de ler. E-mails trocados entre João e a mãe dele, a Sofia. Mensagens de texto, chamadas telefônicas gravadas. A Sofia tinha estado envolvida desde o princípio. Não apenas estava ciente dos casos, estava ativamente a facilitá-los, a encontrar mulheres apropriadas para o filho, a treiná-lo sobre como me manter dócil e desavisada. Aquele sorriso, aquele champanhe, aquelas palavras no apartamento, tudo fez sentido. Mas uma mensagem sobressaiu, escrita por Sofia 14 meses antes. Assim que ela estiver mais avançada, estará demasiado cansada para lutar. Devemos esperar pelo terceiro trimestre para avançar. A sensação de ser uma peça num jogo macabro. Tinham planeado isto por mais de um ano, esperando que eu estivesse no meu ponto mais vulnerável, cronometrando o ataque para o máximo impacto. Fechei a pasta devagar. Sentei-me em silêncio por um longo momento, processando, compreendendo, aceitando. Tentei engolir o nó na garganta, a náusea no estômago. O ar parecia mais denso. Eles trataram a minha gravidez como uma vantagem tática, disse eu, a voz baixa, quase inaudível. Marco assentiu, o seu rosto impassível. Sim, fizeram. Eles viram a minha filha como uma ferramenta para usar contra mim. Sim, confirmou ele com a mesma sobriedade. Pressionei a mão contra a barriga. A Eleanor estava quietinha agora, provavelmente a dormir, alheia à feiura que tinha rodeado a sua criação. Aquele mundo de cálculo e traição contrastava com a pureza da vida que crescia dentro de mim. Pensei que ironia. O que acontece agora? Perguntei ao Marco, sem o olhar nos olhos. Depende do que tu quiseres, respondeu ele. Com esta documentação, os advogados do teu pai podem destruir o João completamente. Cada bem apreendido, cada conexão profissional cortada, aniquilação financeira total. Imaginei-o, o João a perder a sociedade na firma, a perder a reputação, a perder tudo pelo que tinha trabalhado, porque tinha conspirado e mentido. A satisfação seria considerável. Eu podia senti-la. Mas o custo, não para ele, para mim, para a pessoa que eu queria tornar-me. Pensei nos últimos 5 anos, na mulher que tinha sido.
sempre a esconder, sempre a diminuir-me, sempre a encolher-me para que outra pessoa se pudesse sentir maior. Se eu o destruísse, tornar-me-ia como ele, não é? Usaria o meu poder da mesma forma que ele usara a sua manipulação. Venceria, sim, mas à custa de quem eu era, ou queria ser. Será que valia a pena, ou seria mais uma prisão, diferente, mas igualmente sufocante? Vocês que me ouvem, o que teriam feito? A raiva é tentadora, mas será que é sempre o caminho? O meu pai apareceu na porta. Ele tinha estado a ouvir, eu sabia. Não fingiu o contrário. O seu olhar demorava-se em mim, depois na pasta, depois em Marco. Seja qual for a tua decisão, terei o meu apoio, disse ele, a voz calma e firme. Mas quero que penses cuidadosamente no que a vitória significa para ti, Ana. Olhei para ele, para a preocupação nos seus olhos, para o amor que sempre esteve lá, mesmo quando eu fugia dele. Aquele amor silencioso, consistente, que eu muitas vezes não soube reconhecer. Quero aquilo a que tenho direito legalmente, disse eu. Pensão de alimentos, divisão justa de bens, nada mais. A expressão do Pedro era complexa. Orgulho e confusão e algo como preocupação. Tudo misturado. És demasiado boa para este mundo, querida, murmurou. Talvez, respondi, mas prefiro ser demasiado boa a tornar-me como ele. Marco Silva assentiu, o que não me surpreendeu. Ele talvez já esperasse esta decisão. Procederemos em conformidade, disse ele, mas recomendo que guardes bem esta documentação, caso o teu marido decida lutar. Ele vai lutar, disse eu, com uma certeza amarga. Sim, vai, confirmou Marco. Os dias que se seguiram foram preenchidos com reuniões legais e planeamento estratégico. O Tiago Veiga assumiu o caso. Ele era metódico, exaustivo e absolutamente imperturbável. Explicou as opções numa linguagem que eu conseguia entender sem condescendência. Tratou-me como uma parceira, não apenas como uma cliente. O acordo pré-nupcial, tal como ele dissera, era inválido. Os papéis de divórcio que eu assinara eram igualmente problemáticos. Os advogados de João tinham sido descuidados, provavelmente porque assumiram que eu nunca teria os recursos para contestar. Essa suposição estava prestes a custar-lhes caro. O arranjo de custódia era a peça mais importante para mim. Eu queria a custódia primária. Queria a minha filha protegida da manipulação que eu tinha experimentado. Queria garantias. Com a documentação que temos, disse Tiago, a visitação supervisionada é quase certa. A avaliação psicológica é padrão em casos com provas de manipulação emocional. As aulas de parentalidade podem ser obrigatórias. Quero que ele tenha uma relação com a filha, disse eu, mas quero que essa relação seja saudável. Tiago assentiu e fez uma nota. Essa é uma posição razoável, mais razoável do que a maioria dos clientes na tua situação. Não estou a fazer isto por ele, respondi. Estou a fazer pela Eleanor. Pressionei a mão contra a minha barriga. A bebê pontapeou em resposta. Uma confirmação silenciosa. Entretanto, as notícias espalharam-se. Espalharam-se rapidamente, como sempre acontecia quando o nome Mercer estava envolvido. Jornalistas financeiros apanharam a história. As páginas de sociedade especulavam sobre a herdeira reservada que tinha estado a viver incógnita. Foram escritos artigos sobre por que razão mulheres ricas poderiam escolher esconder as suas identidades. A firma de João estava em modo de controlo de danos. 2 sócios já tinham renunciado para não serem associados ao escândalo. Clientes estavam silenciosamente a transferir os seus negócios para outros escritórios. O nome João Barros tinha se tornado tóxico nos círculos jurídicos de Lisboa e do Porto. Nada disto tinha sido feito por mim. Eu não tinha dado uma única entrevista. Não fizera qualquer declaração pública. Estava simplesmente a viver a minha vida enquanto as consequências das escolhas de João se espalhavam para fora. A Marta, a amante, tinha desaparecido.
Terminou a relação com o João na mesma noite em que a verdade veio à tona. Tinha sido vista a embarcar num voo para Faro, ou talvez Funchal. Não se teve mais notícias dela. A Sofia, a mãe de João, tinha emitido uma declaração a expressar preocupação pela sua nora e neta. A declaração era tão obviamente elaborada por uma empresa de relações públicas que vários repórteres a tinham ridicularizado abertamente. E por entre tudo isto, eu descansei. Li livros que adiava há anos. Vi filmes que a Leonor, a minha amiga, me sugeria. Deixei a Leonor trazer-me petiscos cada vez mais disparatados e passei horas a falar sobre nada importante. Comecei a escrever no meu diário novamente, algo que tinha parado durante o meu casamento. Escrevia sobre medo e esperança e o estranho processo de me reconstruir de dentro para fora. Não escrevi sobre João. Tinha gasto tempo suficiente da minha vida a pensar nele. Ele não merecia mais da minha atenção. Às vezes, quando a Eleanor estava a dormir no meu ventre, eu divagava. Pensava nos pequenos momentos da minha infância na quinta. Os cheiros da terra molhada depois da chuva, o barulho dos grilos nas noites de verão, a sensação da erva alta nos meus tornozelos enquanto corria pelos campos. Estes pensamentos eram como pequenos bolsos de paz, refugios para onde a minha mente fugia do tumulto recente. Uma forma de me reconectar com uma Ana mais ingênua, mais livre, antes que as complicações do mundo adulto tivessem posto os seus anéis no meu dedo. Uma tarde, cerca de 2 semanas depois de sair do hospital, estava sentada no alpendre da quinta, observando as folhas de outono a começarem a mudar de cor. O jardim estendia-se à minha frente em tons de verde e dourado. Uma tapeçaria viva. O ar cheirava à terra e a uma mudança iminente. O meu pai, o Pedro, veio sentar-se ao meu lado. Não falou de imediato. Apenas ficou ali, em silêncio, a observar a vista que construíra com a fortuna que ganhara. Finalmente disse: "Tenho pensado no que me perguntaste uma vez, quando tinhas 18 anos, pouco antes de ires para a universidade." Tentei recordar. 18 anos parecia uma vida inteira atrás. "Perguntaste-me como eu sabia que a tua mãe me amava por mim mesmo e não pelo dinheiro", continuou o Pedro. Lembrei-me agora. Foi na noite anterior a eu ir para a faculdade. Tínhamos estado sentados no mesmo alpendre, a olhar para a mesma vista. Disse-te que não sabia, que não havia forma de ter certeza, que a certa altura só tens de confiar. Lembro-me, disse eu, a voz embargada. Eu estava errado, disse ele. Olhei para ele. Estava errado porque me concentrei na pergunta errada. A pergunta não é se alguém te ama apesar das tuas circunstâncias. A pergunta é se alguém te ajuda a ser mais tu mesma ou menos tu mesma. Fez uma pausa. A sua voz estava rouca quando continuou. A tua mãe fez-me ser mais quem eu era. Ela desafiou-me, apoiou-me. Dizia-me quando estava a ser um tolo e celebrava quando eu tinha sucesso. Tornei-me uma pessoa melhor porque ela estava na minha vida. Ele olhou para mim. O João fez-te ser menos. Eu assisti a isso. A jovem vibrante que deixou esta casa tornou-se alguém mais pequena, mais silenciosa, mais incerta. Ele não te amava, querida. Ele diminuiu-te. Sentia as lágrimas nos olhos. Não lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. Eu sei, disse eu. O Pedro pegou na minha mão. Ainda és aquela jovem vibrante. Ela ainda está aí. Só tens de a deixar sair de novo. Apertei a mão dele. Não tinha palavras para o que estava a sentir. Gratidão e tristeza e esperança, tudo emaranhado. Ficamos sentados no alpendre até o sol se pôr, as cores do céu a refletirem a complexidade dos meus sentimentos. 3 dias depois, o João chegou à quinta. Queria falar. A segurança deixou-o entrar porque eu tinha concordado com uma única conversa. Não tinha a certeza porque concordei. Talvez quisesse um desfecho. Talvez quisesse vê-lo mais uma vez antes que as nossas interações se tornassem inteiramente legais e formais. Talvez só quisesse olhá-lo nos olhos e tentar entender como tinha deixado escapar tanto por tanto tempo.
Ele chegou com a gravata que eu lhe tinha comprado para o nosso primeiro aniversário. Uma escolha deliberada, provavelmente. Trazia flores, rosas brancas, as minhas favoritas. Ou pelo menos ele achava que eram as minhas favoritas. Na verdade, sempre preferi peônias, mas nunca o tinha corrigido. Encontrei-o na biblioteca. Uma sala formal, toda em madeira escura e livros antigos. O tipo de sala projetada para conversas difíceis. Sentei-me numa poltrona de costas altas. Ele ficou perto da porta, segurando as flores como um escudo. Obrigado por me teres recebido, disse ele. Tens 10 minutos, respondi. A sua expressão vacilou. O charme ainda estava lá, mas estava forçado a desfazer-se nas margens. Caminhou na minha direção e estendeu as flores. Eu não as peguei. Depois de um momento, ele pousou-as numa mesa lateral. Cometi um erro terrível, disse ele. Estava estressado. Não estava a pensar com clareza. A pressão na firma, a gravidez, tudo estava a acontecer tão depressa. Ajoelhou-se ao lado da minha cadeira, pegou na minha mão. Antes que eu o pudesse impedir, disse: Ana, podemos consertar isto. Podemos começar de novo. Sei agora que te dei por garantida. Sei que te magoei, mas temos história. Temos um filho a caminho. Isso tem de significar alguma coisa. Olhei para ele, realmente olhei para ele. Via as desculpas ensaiadas, os gestos calculados, o mesmo charme que funcionara há 3 anos naquela cafetaria em Coimbra. E via aquilo que realmente era. Uma ferramenta, uma técnica, algo que ele usava quando queria algo. Retirei a minha mão da dele. Quando começaste a dormir com a Marta? Perguntei. Ele pestanejou. A pergunta apanhou-o de surpresa. Isso não é... Quando? Disse eu. O maxilar dele lhe apertou-se. 8 meses depois do nosso casamento. Quando decidiste divorciar-te de mim? Continuei. Eu não decidi nada. Foi mais complicado do que isso. Quando é que a tua mãe começou a planear isto? Cada pergunta era feita com calma. Cada resposta puxava um fio da sua atuação. Viu-a lutar, a tentar encontrar o ângulo, a perceber que não havia nenhum. Não te odeio, João, disse eu. Não tenho energia para isso, mas nunca te deixarei chegar perto da nossa filha com esta versão de ti mesmo. A sua expressão mudou. O charme desapareceu completamente. Por baixo havia algo mais feio. Frustração, raiva, o rosto de um homem que não estava a conseguir o que queria. Não podes afastá-la de mim, disse ele. Eu tenho direitos. Tu tens os direitos que um tribunal decidir que tens, respondi, depois de rever a evidência do teu comportamento durante o nosso casamento. Ele levantou-se. Os seus movimentos eram agora bruscos, agressivos. Isto não é quem tu és. Tu não és vingativa. Não és cruel. Podemos resolver isto entre nós. Eu também pensava isso, disse eu. Antes, eu pensava que podíamos resolver tudo entre nós. É por isso que nunca te disse quem era o meu pai. É por isso que me esforcei tanto para fazer o nosso casamento funcionar. Mas tu nunca estiveste interessado em resolver as coisas. Estavas interessado em vencer. A porta da biblioteca abriu-se. O Tiago Veiga entrou, trazia um documento. A sua expressão era neutra, mas os seus olhos eram afiados. Senhor Barros, disse ele, obrigado por ter vindo. Tenho o acordo de custódia pronto para a sua revisão. João olhou para o documento, depois para mim, depois de volta para o documento. Não vou assinar nada sem o meu advogado presente. Claro, disse Tiago. É bem-vindo a pedir que o seu advogado reveja os termos. No entanto, devo informá-lo de que concluímos a nossa análise da documentação compilada pela senhora Silva. Laura Silva, a mulher do Marco, era a contadora forense que tinha revirado os registros financeiros de João. Tiago continuou. As contas ocultas totalizam aproximadamente 4,2 milhões de euros. Os bens desviados da sua sociedade na firma são mais 1,8 milhões. Combinado com a documentação de manipulação emocional,
isolamento deliberado, temos mais do que suficiente para um processo de descoberta muito demorado. Pousou o documento na mesa. Tiago disse: o acordo de custódia oferece-lhe direitos de visita supervisionada condicionados à conclusão de uma avaliação psicológica e de aulas de parentalidade. A pensão de alimentos é calculada com base no seu potencial de ganhos real, não nos bens que tentou esconder. Em troca, a senhora Mercer concorda com um divórcio limpo, sem procurar danos por sofrimento emocional ou fraude. João pegou no documento. Leu-o. O seu rosto ficou mais vermelho a cada página. Isto é extorsão. Tiago disse: isto é lei. Assine e o divórcio estará completo em 60 dias. Não assine e enfrente um processo de descoberta que levará anos e lhe custará tudo, incluindo, muito possivelmente, a sua capacidade de exercer a advocacia. João olhou para mim. A sua expressão era agora quase de súplica. A raiva tinha se esgotado. O que restava era algo mais próximo do desespero. Por favor, depois de tudo o que partilhamos, tu não podes querer isto. Pensei no que dizer. Havia tantas coisas que eu lhe podia dizer sobre amor e traição e a lenta morte da esperança. Sobre todas as vezes que eu tentei alcançá-lo e não encontrei ninguém ali. Em vez disso, disse: assina os papéis, João. Ele pegou na caneta da mesa. A caneta do Tiago, cara, pesada. Ouvi o clique da caneta na mão dele. Clique, clique, clique. Como um batimento cardíaco a fazer a contagem decrescente. Depois o arranhar da sua assinatura. Página 1, página 2, página 3. Feito. Ele pousou a caneta. Não me olhou novamente. Simplesmente saiu da biblioteca e saiu da minha vida. Tiago recolheu os documentos assinados. Vou arquivá-los até o fim do dia. O divórcio será finalizado dentro de um mês. Assenti. Sentia-me estranha, talvez vazia ou apenas cansada. Obrigada por tudo, disse. Tiago parou à porta. Senhora Mercer, disse ele, para o que vale, a senhora lidou com isto com mais graça do que qualquer cliente que já representei. O seu pai está muito orgulhoso da senhora. Ele saiu. Fiquei sozinha na biblioteca. As flores que João trouxera ainda estavam na mesa lateral. Rosas brancas que não eram as minhas favoritas. Levantei-me devagar, caminhei até a janela, olhei para os jardins. As folhas estavam a cair agora, douradas e laranjas, a flutuar como confetes. O fim de uma estação, o início de outra, pensei. Acabou. Depois de 3 anos de casamento e 5 anos de o amar, e meses de suspeita e dias de confronto, finalmente acabou. Pressionei a mão contra a barriga. A Eleanor pontapeou, como se para concordar, para me lembrar de que a vida continuava. 2 semanas depois, a minha bolsa rompeu. O trabalho de parto durou 16 horas. A Leonor estava de um lado da cama, o meu pai do outro. A equipa médica movia-se à nossa volta com uma eficiência calma. A dor era extraordinária. Pensei que estava preparada. Lia os livros, fiz as aulas, ouvi outras mulheres descreverem o que se sentia. Nada me preparara. Entre as contrações, flutuava num espaço estranho. Não totalmente presente, não totalmente ausente. O meu corpo a fazer algo ancestral e imparável, enquanto a minha mente divagava. Pensei na minha mãe, que morrera quando eu tinha 12 anos, que nunca me vira crescer ou conhecer a sua neta. Pensei no meu pai ali parado com lágrimas nos olhos, a tentar ser forte por mim. Pensei no João, apenas brevemente, apenas o tempo suficiente para sentir gratidão por ele não estar ali. E então outra contração veio e parei de pensar completamente. Às 23h47, nasceu a Eleanor Grace Mercer. 3 quilos e 300 gramas, cabelo como o da mãe, pulmões que funcionavam perfeitamente, como evidenciado pelo seu choro imediato e vigoroso. A enfermeira colocou a Eleanor no meu peito.
Esperei para me sentir sobrecarregada, aterrorizada, incerta. Todas as coisas que as mães de primeira viagem supostamente sentem. Em vez disso, senti-me exatamente como eu mesma. Finalmente, completamente, disse baixinho: Olá, querida. Sou a tua mãe e vou ensinar-te que o amor não é algo que tens de ganhar. A Eleanor parou de chorar. Abriu os olhos. Eram escuros e desfocados, como os olhos de recém-nascidos sempre são. Mas eu podia jurar que ela estava a olhar para mim. Realmente a olhar. A Leonor estava a chorar. O meu pai estava a chorar. Até as enfermeiras pareciam um pouco emocionadas. Segurei a minha filha e senti algo assentar dentro de mim. Algo que estivera partido por muito tempo, finalmente a sarar. As horas que se seguiram foram um borrão de amamentação e sono e visitas e papelada. A Eleanor estava saudável, perfeita. Os médicos ficaram impressionados com o desenvolvimento dos seus pulmões, dado que ela chegara algumas semanas antes. O estresse do confronto final tinha a impulsionado para o mundo mais cedo do que o esperado, mas ela estava pronta. O meu pai segurou a neta pela primeira vez com uma expressão de admiração que eu nunca vira no seu rosto antes. Ela parece a tua mãe, disse ele. Eu sei, respondi. A Leonor tirou cerca de 400 fotografias. Disse que era para a posteridade. Suspeitei que também fosse para as redes sociais, mas estava demasiado cansada para discutir. Marco Silva enviou um cesto de presentes que continha, entre outras coisas, um onesie que dizia Futura CEO. Ri pela primeira vez em semanas. E nos momentos de silêncio, quando todos tinham ido embora e éramos só eu e a Eleanor sozinhas no quarto do hospital, finalmente deixei-me sentir tudo. A tristeza pelo casamento que eu queria, a raiva pelo marido que me tinha traído, o medo do que viria a seguir, a alegria desta nova vida nos meus braços. Não tentei organizar as emoções, apenas as deixei existir. Deixei-as moverem-se através de mim como ondas. A certa altura da noite, uma enfermeira veio verificar como estávamos. Como se sente, Sr. Marcos? Perguntou. Olhei para ela, para esta estranha gentil que estava apenas a fazer o seu trabalho, que não tinha ideia da complexa teia de relacionamentos e dinheiro e mentiras que rodeava este nascimento particular. Na verdade, é Mercer, disse eu. Ana Mercer. A enfermeira assentiu e fez uma nota. E assim, eu tinha o meu nome de volta. Olhei para Eleanor, para o rostinho minúsculo que já era a coisa mais importante do meu universo. Pensei em todas as coisas que queria ensinar a esta criança, sobre bondade e coragem, e a importância de ser autêntica, sobre reconhecer a manipulação e afastar-me de pessoas que nos diminuem, sobre o amor que nos eleva em vez de nos prender. Tinha tanto para ensinar, tanto para partilhar, tanto tempo à nossa frente. Pela primeira vez em anos, o futuro não parecia algo para sobreviver. Parecia algo para construir. 3 meses depois, sentei-me no alpendre da minha nova casa. Não na quinta. Eu não queria ficar lá. Precisava do meu próprio espaço, do meu próprio começo. A casa era em Oeiras, mais pequena do que eu podia pagar, mas maior do que o que eu e o João tínhamos partilhado. Tinha um quarto de bebê com luz da manhã, e um jardim que precisava de trabalho, e um alpendre virado para poente, para o pôr do sol. A Eleanor dormia numa alcova ao meu lado, agora com 3 meses, a crescer tão depressa, a aprender a sorrir e a agarrar coisas e a fazer sons que eram quase, mas ainda não, palavras. As folhas de outono tinham acabado de cair. As árvores estavam nuas agora, os seus ramos a fazer padrões contra o céu cinzento. O inverno estava a chegar. Eu sempre amei o inverno. O silêncio, a quietude, a forma como o mundo pausava para descansar antes de começar de novo. Pensei no último ano, em tudo o que tinha perdido e em tudo o que tinha ganhado. Pensei no João a assinar aqueles papéis na biblioteca do meu pai. A última vez que o tinha visto. Não me contactara desde então.
Os advogados dele comunicavam com os meus advogados. Era tudo. A Marta tinha desaparecido para Faro ou para onde quer que as mulheres como ela vão quando os seus planos caem por terra. Pensei na Sofia, ainda a tentar salvar a sua reputação social depois do escândalo, ainda a dar entrevistas sobre como tinha sido mal compreendida. Nenhum deles importava mais. Eram personagens de uma história que eu tinha terminado. Estava a começar um novo capítulo agora. Olhei para Eleanor, para o rosto tranquilo, os dedinhos enrolados na minha bochecha. Passei 5 anos a tentar ser invisível, disse baixinho, para que alguém me visse. A lógica fazia sentido aos 25. Aos 30, assegurar-te, eu entendo o que não podia então. A Eleanor mexeu-se, mas não acordou, apenas se virou, aconchegando-se mais no sono. As pessoas que precisam que sejas menos do que és nunca estarão satisfeitas. Podes encolher-te até não seres nada, e elas ainda vão querer outra pessoa. Podes dar tudo o que tens, e elas ainda vão exigir mais. Toquei na bochecha da minha filha, tão macia, tão nova. Eu era suficiente, sempre fui suficiente. Ele é que não era. O sol estava a pôr-se agora, a pintar o céu em tons de rosa e laranja, a fazer com que as árvores nuas parecessem esculturas contra a luz. Sentei-me no meu alpendre e observei o dia terminar e senti algo que quase me tinha esquecido de como sentir. Paz. Os meses que se seguiram não foram fáceis. Imaginei que uma vez finalizado o divórcio, tudo se tornaria magicamente simples. Eu seguiria em frente. Eu sararia. Eu reconstruiria. Tinha sido ingênua. A cura veio em ondas. Dias bons seguidos de dias maus. Momentos de força seguidos de momentos de dúvida. Progresso que por vezes parecia 2 passos para a frente e 3 para trás. Mas eu não estava sozinha. A Leonor estava lá, sempre presente, a trazer comida e filmes maus, e o tipo de amizade honesta que não exigia pretensão. O Pedro estava lá, mais presente do que desde a minha infância, a aprender a ser avô, a aprender a ser pai, novamente. E havia novos aliados que eu não esperava. A Isabel veio visitar-me 1 mês depois do nascimento da Eleanor. Trouxe um cesto de presentes cheio de artigos práticos para bebês e sentou-se comigo no quarto de bebê enquanto a Eleanor dormia. O primeiro ano depois do meu divórcio foi a coisa mais difícil que já vivi, disse ela, mas também foi a mais importante. Como assim? Perguntei. Porque finalmente descobri quem eu era sem ele. Passei 3 anos a definir-me através dos olhos dele, a ver-me da forma como ele me via. Assim que ele se foi, tive de olhar para o espelho e descobrir quem estava realmente ali. Pensei nisso na versão de mim mesma que tinha sido durante o meu casamento. Mais pequena, mais silenciosa, mais incerta. O que encontraste quando olhaste para o espelho? Perguntei. A Isabel sorriu. Alguém mais forte do que eu esperava. Alguém que sobreviveu a algo difícil e saiu do outro lado. Alguém que tinha muito trabalho a fazer, mas que finalmente estava livre para o fazer. Ela fez uma pausa. Vais encontrar a mesma coisa quando estiveres pronta para olhar. Mais aliados surgiram nos meses seguintes. A antiga assistente jurídica de João contactou-me. Uma mulher chamada Karina, que tinha sido despedida por se recusar a ajudá-lo a ocultar bens durante o seu primeiro casamento. Ela tinha a sua própria documentação. Queria que eu soubesse que não estava sozinha. Um colega da firma lhe apresentou-se. Um homem chamado Ricardo, que tinha visto João mentir a clientes durante anos. Ele estava a cooperar com a investigação da Ordem dos Advogados. Queria que eu soubesse que alguém estava finalmente a responsabilizar João. A teia de manipulação estendia-se muito além de mim. Sempre se tinha estendido. Eu era apenas a pessoa mais recente a ser apanhada nela. Uma tarde, eu estava a organizar o quarto de bebê quando Marco Silva chegou para uma reunião. Ele vinha regularmente desde o divórcio,
mantendo-me informada sobre os processos legais, certificando-se de que eu sabia o que estava a acontecer. Desta vez, trazia notícias. A Ordem dos Advogados concluiu a sua investigação, disse ele. João Barros foi inibido de exercer a advocacia. Fiquei em silêncio por um momento. Eu sabia que isto estava para vir. O Tiago tinha-o previsto meses antes, mas ouvir aquilo tornou-o real. O que acontece a ele agora? Perguntei. Ele perde a sua licença para exercer a advocacia em Portugal. Os casos em que trabalhou estão a ser revistos por violações éticas. Vários ex-clientes estão a considerar processá-lo. Fez uma pausa. A mãe dele está a tentar protegê-lo usando as suas ligações, mas há demasiada documentação, demasiadas pessoas dispostas a falar. O padrão é inegável. Pensei em João, no homem com quem me tinha casado, no homem que tinha amado, ou que pensava ter amado. Senti algo que não esperava. Pena, não perdão. As feridas eram demasiado frescas para isso. Mas pena por um homem que construíra toda a sua vida na manipulação e no engano, que nunca aprendera a amar ou a ser amado, que passaria o resto dos seus dias a colher as consequências das escolhas que fizera quando pensava que ninguém estava a observar. Obrigada por me teres dito, disse eu. Marco assentiu. Há mais uma coisa. O teu pai pediu-me para te mostrar isto. Ele entregou-me um documento, um relatório financeiro. Li-o devagar. Detalhava a fundação que eu tinha discutido com o meu pai meses antes, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar crianças de divórcios litigiosos, fornecendo recursos legais, aconselhamento e apoio. A fundação estava agora totalmente financiada, pronta para ser lançada. Olhei para Marco. Pensei que ainda estávamos na fase de planeamento. O teu pai acelerou o cronograma, disse ele. Achou que podias precisar de um projeto. Senti as lágrimas nos olhos. O meu pai sempre a mostrar o seu amor através de ações. Através de um apoio que aparecia quando eu mais precisava. Diz-lhe obrigada, disse eu. Marco disse. Acho que ele preferiria ouvi-lo da tua parte. Naquela noite fui de carro até a quinta. O meu pai estava no seu escritório, rodeado por papéis e ecrãs, e o zumbido constante de um império tecnológico que nunca parava. Bati na ombreira da porta. Ele olhou para cima, o seu rosto suavizou-se. A fundação, disse eu. Gostas? Perguntou. Entrei no escritório, sentei-me na cadeira em frente à sua secretária, a mesma cadeira onde eu me sentava quando criança, quando ele me ensinava sobre negócios e responsabilidade. Adoro, disse eu, mas não tinhas de fazer isto. Eu quis, respondeu ele. Passaste por algo terrível. Não posso desfazê-lo, mas posso ajudar-te a transformá-lo em algo significativo. Pensei na fundação, nas crianças que ajudaria, nas famílias que apoiaria. Pensei na minha própria infância, nas formas como a morte da minha mãe me tinha moldado, no medo que me levara a esconder a minha identidade e a procurar o amor nos lugares errados. Quero estar envolvida, disse eu, não apenas como um nome no papel, realmente envolvida. O Pedro assentiu. Esperava que dissesses isso. Empurrou uma pasta pela secretária. Aqui está a estrutura organizacional. Deixei o cargo de diretora executiva em aberto. Pensei que poderias querer preenchê-lo. Peguei na pasta. Não a abri imediatamente. Apenas a segurei nas mãos. Achas que estou pronta para isto? Perguntei. Acho que estás pronta há anos, disse ele. Só precisavas de acreditar nisso tu mesma. Olhei para o meu pai, para o homem que construíra um império e criara uma filha e perdera uma esposa e continuara em frente. Obrigada, pai, por tudo. Tu és a minha filha. Não há nada para agradecer. Fui para casa naquela noite com a pasta no banco ao meu lado, com o início de um novo propósito a tomar forma na minha mente. Eu não era apenas uma sobrevivente.
estava a tornar-me algo mais forte. A Eleanor estava a dormir quando cheguei a casa. A Leonor tinha estado a tomar conta dela. Contou que a Eleanor tinha comido bem e brincado bem, e só chorara uma vez quando deixou cair o seu elefante de pelúcia favorito. Agradeci a minha amiga, paguei a babysitter que tinha estado a ajudar, instalei-me no silêncio da minha casa. Fui para o quarto da Eleanor, fiquei junto ao berço, observei a minha filha a dormir. Pensei no futuro, no trabalho que faria, na vida que construiria. Pensei no amor, no tipo de amor que queria ensinar à minha filha, no tipo de amor que queria encontrar para mim mesma. Um dia, quando estivesse pronta, pensei no homem com quem me casei e no homem que esperava que ele fosse, e na distância entre essas duas coisas. E finalmente percebi que a distância não era o meu fracasso, era o dele. Eu amara plenamente. Eu confiara completamente. Eu dera tudo o que tinha. Isso não era uma fraqueza. Isso era quem eu era. E não me ia desculpar mais por isso. Um ano depois do nascimento da Eleanor, a minha vida não se parecia em nada com o que fora antes. Eu era a diretora executiva da Fundação Família Mercier. O trabalho era árduo e significativo e exatamente o que eu precisava. Todos os dias eu ajudava famílias a navegar pelo tipo de caos que eu tinha sobrevivido. Todos os dias eu fazia a diferença. Tinha terminado o meu romance, aquele que João disse que eu provavelmente nunca terminaria. Estava a ser publicado na primavera, não por causa do nome da minha família, mas porque era bom. Comecei a namorar novamente, com cuidado, lentamente, com a ajuda de uma terapeuta que me estava a ensinar a reconhecer padrões saudáveis e a evitar as armadilhas antigas. Eu era feliz. Não constantemente feliz, não perfeitamente feliz, mas feliz da forma que importava. Feliz da forma que vinha de saber quem eu era e de gostar dessa pessoa. A Eleanor tinha 1 ano agora, andava com a confiança instável de uma criança que não entendia que cair era possível, falava numa linguagem de sons e gestos que só a mãe conseguia traduzir completamente. Era linda, feroz, ela mesma de formas que eu achava infinitamente surpreendentes. A festa de aniversário foi pequena, apenas amigos próximos e familiares. A Leonor, o Pedro, a Isabel, que se tornaram uma presença regular, alguns colegas da fundação, a mulher que geria a livraria que a Eleanor adorava visitar. O jardim estava decorado com serpentinas. O bolo era de chocolate porque era isso que a Eleanor agarrava sempre que tinha escolha. O tempo estava fresco, mas limpo. Tarde perfeita de outubro. Observei a minha filha a cambalear pelo jardim com um punhado de adultos a segui-la, prontos para a apanhar se ela caísse. Pensei no último ano, em tudo o que tinha acontecido, em tudo o que tinha mudado. Um pacote chegou durante a festa. Um dos funcionários trouxe-o para mim. Um presente embrulhado entregue por um estafeta. Sem endereço de remetente. Abri-o. Dentro estava um elefante de pelúcia, idêntico ao que a Eleanor carregava quando nasceu. Uma substituição para o original que se tinha perdido na confusão da mudança. Havia um cartão. Dizia: "Feliz aniversário, Eleanor, do teu pai." Olhei para o elefante, para o cartão, para a caligrafia cuidada e familiar. João, ele não me contactara em quase 1 ano. Toda a comunicação tinha sido através de advogados. As visitas supervisionadas que o tribunal ordenara nunca aconteceram. Ele não concluíra a avaliação psicológica. Não fizera as aulas de parentalidade. Tinha simplesmente desaparecido das nossas vidas. E agora isto. Não sabia o que sentir. Raiva. Talvez por ele pensar que um bicho de pelúcia podia compensar a ausência. Tristeza. Talvez pelo pai da Eleanor ser o tipo de homem que envia presentes em vez de aparecer. Ou talvez nada. Talvez finalmente tivesse chegado ao ponto em que as escolhas dele já não me afetavam. Pousei o elefante de lado. Decidiria mais tarde o que fazer com ele. Agora estava uma festa a acontecer. Voltei para o jardim.
A Eleanor estava a tentar subir uma pequena colina, a falhar, a cair, a levantar-se, a tentar novamente. Observei a minha filha a recusar-se a desistir uma e outra vez. A cair e a levantar-se, a cair e a levantar-se. Pensei em todas as vezes que eu tinha caído no último ano, em todas as vezes que me tinha levantado, em todas as vezes que duvidei de mim mesma e segui em frente de qualquer forma. Entendi finalmente que cair não era falhar, ficar no chão era falhar. E eu não tinha intenção de ficar no chão. Nunca mais. Mais tarde, naquela noite, depois de a festa acabar e os convidados terem ido embora, e a Eleanor estar a dormir no berço, sentei-me no meu alpendre com uma chávena de chá. O céu estava limpo, as estrelas visíveis, mesmo através da luz da cidade. Pensei nos últimos 2 anos. Desde aquele momento no quarto com o recibo do hotel, até este momento no alpendre com as estrelas, tanta coisa tinha mudado. Eu tinha mudado. A mulher que escondia a sua identidade porque tinha medo de ser amada pelas razões erradas. A mulher que se encolhia para caber nas expectativas de outra pessoa. A mulher que ficava em silêncio enquanto o seu casamento desmoronava à sua volta. Essa mulher tinha desaparecido. No seu lugar estava outra pessoa. Alguém que conhecia o seu próprio valor. Alguém que falava. Alguém que caía e se levantava e continuava em frente. Eu não era a mesma pessoa que assinara aqueles papéis de divórcio numa tarde de novembro. E nunca mais o seria. Pensei no João, no elefante de pelúcia sentado na minha bancada, no pai que a Eleanor talvez nunca conhecesse realmente. Tive pena dele, não de uma forma condescendente, mas de uma forma triste. Ele tinha tudo, e deitou tudo a perder porque não conseguia reconhecer o que tinha. A perda dele, não a minha. Terminei o meu chá, olhei para as estrelas mais uma vez, fui para dentro para verificar a minha filha. A Eleanor dormia tranquilamente, um braço atirado por cima da cabeça, fazendo pequenos sons no seu sono. Fiquei junto ao berço e observei-a a respirar. Vou ensinar-te tantas coisas, disse baixinho. Como ser forte, como ser gentil, como reconhecer as pessoas que merecem o teu amor e afastar-te das pessoas que não. Eleanor mexeu-se, não acordou. Mas a coisa mais importante que te vou ensinar é esta. Tu és suficiente, exatamente como és. Sempre serás suficiente. Toquei na bochecha da minha filha, tão macia, tão preciosa. Depois fui para a cama e pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, dormi profundamente, pacificamente, sem sonhos do passado, apenas sonhos do futuro. 2 anos depois do nascimento da Eleanor, Ana estava num pódio num centro de conferências em Lisboa. A sala estava cheia. 300 pessoas tinham vindo ouvi-la falar sobre o trabalho da fundação, sobre as famílias que tinham ajudado, sobre a diferença que estava a ser feita. Já tinha feito discursos antes, em salas de reunião e salas de aula e pequenas reuniões, mas nunca nada parecido com isto. Estava nervosa. As suas mãos estavam úmidas. O seu coração batia acelerado. Mas ela tinha aprendido algo importante nos últimos 2 anos. O nervosismo não era fraqueza. Era energia. Era o seu corpo a preparar-se para algo que importava. Respirou fundo, olhou para a multidão, encontrou Leonor na primeira fila, a dar-lhe um polegar para cima. Encontrou o seu pai, sentado em silêncio na parte de trás, a tentar não chamar a atenção. Ela começou. Falou sobre a fundação, sobre as crianças que serviam, sobre os recursos legais e o aconselhamento e o apoio que faziam a diferença nos momentos mais sombrios. Mas depois falou sobre outra coisa, algo pessoal. Falou sobre o seu próprio divórcio, sobre a manipulação e a traição e o momento em que assinou papéis que terminaram um casamento que ela acreditara ser real. Falou sobre descobrir que não estava sozinha, sobre os 3 milhões de resultados de pesquisa para sinais de que o teu marido nunca te amou,
sobre as mulheres a fazer as mesmas perguntas na mesma escuridão. Falou sobre a recuperação, sobre o longo, árduo e belo processo de se tornar ela mesma novamente. Eu costumava pensar que força significava nunca cair, nunca mostrar fraqueza, nunca admitir que algo doía, disse ela, fazendo uma pausa para deixar as palavras assentarem. Eu estava errada. Força é cair e levantar-se. Força é admitir que estamos feridos e escolher curar. Força é saber que merecemos melhor e finalmente acreditar nisso. Olhou para o público, para os rostos que a olhavam. Alguns choravam, alguns assentiam. Alguns apenas ouviam, a absorver tudo. Se estiverem numa situação em que alguém vos está a fazer sentir menos do que são, se estiverem com alguém que vos diminui em vez de vos elevar, se estiverem acordados às 3 da manhã, a perguntar-se se alguma vez foi real, fez uma nova pausa. Não estão sozinhos, e não é culpa vossa. E há um caminho a seguir, mesmo quando não o conseguem ver. Ela terminou o discurso. A sala irrompeu em aplausos. Depois, houve uma recessão. Pessoas aproximaram-se dela, apertaram-lhe a mão, contaram-lhe as suas próprias histórias, agradeceram-lhe por ter falado. Uma mulher aproximou-se dela perto do fim da noite, de meia-idade, com olhos cansados, um cansaço na sua postura que Ana reconheceu. Precisava de ouvir isso, disse a mulher. O que disse sobre cair e levantar-se? Está tudo bem? Perguntou Ana. Estou a chegar lá. É lento, mas estou a chegar lá. Ana estendeu a mão e pegou na dela. Isso é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Continuar a chegar lá. Um dia de cada vez. A mulher assentiu, apertou a sua mão e afastou-se com algo nos olhos que parecia esperança. Ana observou-a ir. Pensei em todas as mulheres como aquela, todas as mulheres que estavam a lutar para superar algo terrível. Todas as mulheres que precisavam de saber que não estavam sozinhas. Pensei no trabalho que estava a fazer, na diferença que estava a causar, no propósito que encontrara na sua própria dor. Pensei na Eleanor, à espera em casa com a babysitter, agora com 2 anos, a falar em frases completas, a fazer perguntas sobre tudo, a crescer tão depressa. Pensei no futuro, em tudo o que era possível, na vida que estava a construir, e sentiu algo assentar dentro de si, algo final, algo verdadeiro. Ela não era mais a mulher que assinará aqueles papéis de divórcio. Não era a mulher que se escondia por ter medo. Não era a mulher que acreditava não ser suficiente. Ela era outra coisa agora. Ela era alguém que tinha passado pelo fogo e saído do outro lado. Alguém que perdera tudo e se encontrara a si mesma. Alguém que caíra e se levantara e continuara em frente. Ela era Anna Mercer, mãe, ativista, sobrevivente, e estava apenas a começar. Na manhã seguinte, ela acordou com a Eleanor a subir para a sua cama. Isto tinha se tornado o seu ritual. Todas as manhãs, a Eleanor acordava antes do amanhecer e cambaleava para o quarto da Ana, e subia para a cama e aconchegava-se ao seu lado. Ana envolveu os braços à volta da filha. Sentiu o pequeno e quente peso contra o seu peito. Ouviu a respiração suave que já estava a abrandar para voltar a dormir. O sol estava apenas a começar a nascer, a luz dourada a rastejar pelas cortinas, a fazer padrões na parede. Ela pensou no discurso que tinha feito, na mulher que precisara de o ouvir, em todas as pessoas que poderiam estar a lutar neste momento, na mesma luz da madrugada. Pensou no trabalho que ainda estava por fazer, nas famílias que ainda precisavam de ajuda, na diferença que ainda estava por criar. Pensou no amor, no que significava, no que exigia. Tinha aprendido muito sobre o amor nos últimos 2 anos. Sobre o tipo que te eleva e o tipo que te prende. Sobre a diferença entre alguém que quer que brilhes e alguém que precisa que continues pequeno. Ela já não procurava o amor ativamente, mas estava aberta a ele.
de uma forma que não estivera antes, porque finalmente entendera algo importante. Não precisava de alguém para a completar. Ela já estava completa, mas podia escolher partilhar a sua vida com alguém que apreciasse isso, alguém que a visse claramente, alguém que a amasse exatamente por quem ela era, não apesar da sua força, mas por causa dela. A Eleanor mexeu-se, fez um pequeno som, aconchegou-se mais nos braços da mãe. Ana segurou a filha e observou o nascer do sol, e pensou em todos os começos que ainda estavam por vir. Pensou no romance a ser publicado na primavera, na fundação a crescer a cada mês, na vida que estava a construir com as suas próprias mãos. Pensou na mulher que costumava ser e na mulher que se tinha tornado. E finalmente percebeu o que significava ser livre. Não livre da dificuldade, haveria sempre dificuldade. Não livre da dor, haveria sempre dor. Mas livre da necessidade de ser alguém que não era. Livre do peso de se esconder. Livre da prisão das expectativas de outra pessoa. Ela estava livre para ser ela mesma, completa, plena, sem pedir desculpa. E esse foi o maior presente que alguma vez recebera. Eleanor abriu os olhos, olhou para a mãe com aqueles olhos escuros que ainda lembravam Ana da sua própria mãe. Mama, disse Eleanor. Bom dia, bebê, respondeu Ana. Amo-te, disse Eleanor. Ana sentiu as lágrimas nos olhos, não lágrimas tristes, mas lágrimas de felicidade. As do tipo que surgem quando o coração está demasiado cheio para conter tudo o que sente. Eu também te amo, disse ela, mais do que tudo no mundo inteiro. Eleanor sorriu, aquele sorrisinho torto que fazia tudo parecer melhor. E Ana pensou, foi para isto que tudo valeu a pena. Cada momento difícil, cada passo doloroso, cada vez que caí e me levantei, foi tudo para isto, este momento, esta criança, esta vida. Ela tinha estado partida e tinha sido curada. Tinha estado perdida e tinha sido encontrada. Tinha sido diminuída e tinha se reclamado a si mesma. E agora, a segurar a filha na luz da manhã, ela finalmente compreendeu a verdade. Ela sempre fora suficiente, sempre fora digna de amor. E as pessoas que não conseguiam ver isso eram as que estavam em falta, não ela. Eleanor escorregou dos seus braços e saiu da cama, pronta para começar o dia, pronta para o pequeno almoço e para brincar e para todas as aventuras que a esperavam. Ana observou a filha a sair do quarto, ouviu os seus passos nas escadas, ouviu-o balbuciar animado enquanto descobria o que quer que lhe tivesse chamado a atenção. Ela ficou na cama por mais um momento, sentindo a luz do sol no seu rosto, sentindo a paz no seu coração. Depois levantou-se porque havia trabalho a ser feito, uma vida a ser vivida, um futuro a ser construído, e ela estava pronta. Estivera pronta há muito tempo, só não o sabia. Mas agora sabia, e isso fazia toda a diferença.